Continuação da leitura do livro A Ladeira da Saudade, de Ganimede José. Capítulo 13. Por que você, Marília? O palco armado no meio do salão, pronto para começar o espetáculo. O cenário mostrava a paisagem de um campo com árvores copadas, cipestres, uma coluna de mármore enrolada por uma guirlanda de rosas e um vaso. Lília lembrou-se que havia visto cenas assim em livros sobre a civilização da Grécia Antiga. No alto do palquinho havia um cupido fofo, dependurado do lado esquerdo. Ele sorria. Para os gregos antigos, Cupido, o deus do amor, era um moleque com asas e ceteira, ou aljava nas costas. Com os olhos vendados, Cupido atirava flechas nos corações humanos, fazendo assim as pessoas se apaixonarem. O som da flauta continuava. Seria algum pastor vigiando suas ovelhas? Hipnotizada, Lília sentiu como se desse um vôo pelo tempo, mergulhando no passado. Foi então que ela viu, no palco, encostado na cortina da direita, um fantoche com a cabeça caída. Parecia adormecido, tinha peruca branca, jaleco de veludo verde garrafa, gravata fofa de pintas azuis, calções negros e sapatos com fivela de ouro. Atraída, Lília aproximou-se dele. Quando, porém, ia erguendo a mão para acariciá-lo, o boneco levantou a cabeça, esfregou os olhos e espreguiçou-se. Olhando para ela, declamou: Pintam, Marília, os poetas a um menino vendado, com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido e de amor, ou de Cupido, são os nomes que lhe dão. Lília regalou os olhos. Que linda poesia! Abriu a boca para perguntar por que o fantoche estava recitando. O fantoche, porém, de braços abertos, continuou. Porém, Marília, nego que assim seja amor, pois ele nem é moço nem é cego, nem setas nem asas tem. Ora, pois, eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito que ele já feriu meu peito, por isso o conheço bem. O coração de Lília batia disparado. Aquele fantoche tinha feito a poesia para ela? Os seus compridos cabelos, que sobre as costas ondeiam, são os de Apolo mais belos, mas de loura cor não são. Tem a cor da negra noite, e com o branco do rosto fazem Marília um composto de mais formosa união. Tem redonda e lisa testa, arqueadas sobrancelhas, e seus olhos são uns sóis. Aqui vence amor ao céu, que no dia luminoso o céu tem um sol formoso, e o travesso amor tem dois. Inclinando a cabeça para o lado, o fantoche continuou. Na sua face mimosa, Marília, estão misturadas púrpuras, folhas de rosa, brancas folhas de jasmim, dois robins mais preciosos. Os seus beiços são formados, os seus dentes delicados são pedaços de marfim. Mal vi seu rosto perfeito, dei logo um suspiro, e ele conheceu haver-me feito estrago no coração. Punha em mim os olhos, quando entendia, eu não olhava. Vendo que o via, baixava modesta vista ao chão. O fantoche olhava tão perto, como se conseguisse enxergar-lhe a alma através dos olhos. Chamei-lhe um dia formoso. Ele, ouvindo seus louvores, com um modo desdenhoso, se sorriu e não falou. Pintei-lhe outra vez o estado em que estava esta alma posta. Não me deu também resposta. Constrangeu-se e suspirou. Eu conheço os sinais e, logo animado da esperança, busco dar um desafogo ao cansado coração. Pego em seus dedos nevados e, querendo dar-lhe um beijo, cobriu-se todo o pejo e fugiu-me com a mão. Com um movimento rápido, o fantoche abaixou-se e encostou os lábios no rosto de Lília, como se lhe roubasse um beijo. Depois, com o pulinho para trás, concluiu. Tu, Marília, agora vendo de amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua, que Cupido é Deus suposto, que a Cupido é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. Depois o misterioso fantoche afundou-se atrás do palco e Lília tentou agarrá-lo. Mas, naquele momento, no lugar do fantoche, apareceu um rosto no palco. Era um rapaz, moreno, de pele clara, olhos negros, cabelo curto e brilhoso.
Tranquilo, os lábios sorriam como os de Cupido. Oi, Marília. Ele estremeceu. De Dirceu? Ele fez um movimento afirmativo. Lília continuava espantadíssima. Como você sabe o meu nome é Marília? Perguntou gaguejando. Eu não contei isso para ninguém? Eu disse para o pessoal que meu nome é Lília. Ele saiu de trás do palco. O fantoche estava vestido em seu braço. Ele sabe, respondeu Dirceu. Foi ele. Quem fez a poesia para mim? Foi? Não conhece? É Tomás Antônio Gonzaga. As palavras são dele, Marília. Mas o coração que recitou foi o meu. O impacto havia sido tão grande que Lília não sabia o que dizer. De repente lembrou-se de Tampinha. Ela havia dito que Doroteia, ao ver Gonzaga pela primeira vez, também ficara sem voz. Estendendo a mão para cumprimentá-lo, ele riu. Não diga nada. Gostou da surpresa? Ah, foi linda, mas como que você... Bem, fácil. Mamãe disse que você veio aqui ontem e que gostou do nosso teatro. Então eu comecei a pensar. Aposto que amanhã ela vai voltar aqui para saber mais. Eu vou deixar tudo preparado. Quando ela aparecer, recito Marília de Dirceu. Do Gonzaga Tomás Bastos. Agora há pouco vi que você vinha descendo a ladeira. E aí? Ei, espere aí. Aparteou Lília, caindo em si. Você viu uma desconhecida descendo a ladeira, pois ainda não me conhecia? Como foi que adivinhou que era eu? Ele respondeu com naturalidade. Porque você, Marília, seus cabelos cor da noite são nanquim, e seus lábios dois rubis, belo sorriso, nesse rosto delicado de marfim, os seus olhos são dois sóis, do paraíso. Esses versos não são de Tomás Antônio Gonzaga? Não. São meus e nasceram agora. Eu acho que foi o pressentimento que me fez desconfiar que seu verdadeiro nome era Marília. Porque só Marília pode ser tão linda quanto você. Afinal, eu sou Dirceu. Será que temos a alma dos dois grandes amantes de Ouro Preto, que viveram séculos atrás? Bobagem, respondeu ela. Marília e Dirceu nunca existiram. Não passam de criações do poeta Gonzaga. E você não acredita que pode o amor ser tão forte que as poesias se tornem verdade? Como as lendas, os milagres, os contos de fada. Ouro Preto é a terra do faz de conta. Meu Deus, Dirceu, você é maluco? Não, eu sou sonhador. Muita gente sabe disso. E foi por causa desses sonhos que conseguimos realizar o Grupo Pedra Sabão, que estreia sábado no Mercado Novo. Você vai assistir? Claro, vou sim. Pois então, agora vamos lá dentro tomar um cafezinho, depois a gente sai. Eu quero mostrar a você minha Ouro Preto. Venha, Marília. Capítulo 14. A Ladeira da Saudade. Saíram ao sol sob um céu deliciosamente azul. A claridade, as cores da cidade-monumento tornavam-se mais vivas. Ali a ladeira Dirceu parou e olhou para cima. Vinha descendo um carro. Na pracinha, um bode comia as tenras folhas de capim que cresciam entre as pedras do calçamento. Quase à frente à sua casa trabalhava o relojoeiro, perdido no meio de uma multidão de velhos relógios empoeirados. Gosta? Perguntou. Lília fez que sim. Pois vou lhe contar um segredo, disse ele, aproximando-se. Essa ladeira tem um nome só nosso. Verdade? Nosso lá de casa, explicou. Vem do tempo que papai namorava a mamãe. Eles costumavam encontrar-se ali, no chafariz ao lado da igreja do Pilar, tá vendo? Para eles, essa ladeira representa o tempo quando eram jovens, cheios de sonhos, pensando em casamento. Por isso deram a ela o nome de Ladeira da Saudade. Ah, que bonito, sorriu Lília fascinada. Ladeira da Saudade, não vou esquecer nunca. Então, continue em segredo, tá? Nem as TTTs sabem. Por que você está me revelando esse segredo tão seu? Porque você é Marília? Eu já disse, agora vamos. Quero mostrar-lhe uma coisa, e agarrando-a pela mão, puxou a ladeira acima. Dirceu era ágil, elástico, cheio de vida. Já viu a casa de Tiradentes? Perguntou quando chegaram ao topo da ladeira. Onde foi a casa de Tiradentes? Corrigiu ela. Tampinha me disse que a verdadeira casa dele era baixa e pequena, como era Tiradentes. Como era Tiradentes, Dirceu? O homem, quero dizer, não o herói. Dirceu franziu a testa. Foi um soldado, minerador, mineralogista, bufarinheiro,
almocreve, físico, dentista, um sujeito honesto como ele próprio, apesar de ter se desiludido com os homens. Vivia com uma mulher, tinha uma filha, era pobre. Um idealista, um sonhador, um romântico. Tiradentes acreditava em um mundo livre, com oportunidades iguais para todos, sem distinção entre pobre e rico. Porque ele próprio era pobre e sofria com os preconceitos. Foi um injustiçado que acreditava naquilo que você viu em nosso teatrinho, na paz que os gregos cantavam em seus versos. Ele acreditava nas colinas, nas flores, na natureza. Veja bem a paisagem aqui de Ouro Preto. Não é cheia de paz como as paisagens da antiga Grécia? Os morros, as pedras, as ruas, o ouro. Os olhos de Dirceu faiscaram. Joaquim José não era de família rica. O ouro extraído desse solo custou muitas vidas e era todo levado para Portugal. O Brasil, os brasileiros, todos viviam escravizados ao ouro. Os homens sempre serão escravos do ouro. Tiradentes foi um tímido, um gigante, um homem que carregou a culpa pelos pecados de muitos. Sei lá. A história está aí, viva Ouro Preto, pergunte a ela. Não, respondeu Lilia, na história. Os vultos são impessoais como as figuras de cera de museus. Eu prefiro perguntar a você, porque aqui em Ouro Preto os nomes têm vida, calor, garra. Eles continuarão vivos para sempre. Atravessando a cidade, os dois tomaram a direção do bairro onde morava a tia Ninota, a Lapa. Dirceu explicou que ali ficava a saída para Mariana e para a mina do Chico Rei. Enquanto andavam, ele ia apontando, falando, mostrando, explicando. Era como se a história de Ouro Preto fosse a sua própria. Sabe que antigamente os negros tinham a igreja só deles? Verdade? Mas se eram escravos, como tinham dinheiro para construir sua própria igreja? Os negros que bateavam, isso é, que procuravam ouro, escondiam pepitas de ouro nos cabelos. À noite, ao chegarem em casa, abriam um pano, passavam a mão no cabelo e as pepitas caíam dentro. Com esse ouro, eles iam comprando material para erguer a capela. Continuaram descendo, passaram pelas últimas casas da cidade. Para frente, os morros. A seu pé, o córrego do Sobreira, em cujas margens cresciam folhas de plantas aquáticas verde ervilha. Em longas hastes, os perfumados lírios brancos eram embalados pelo vento. Pouco adiante, uma ponte. Dirceu parou e olhou para frente. Está vendo aquele prédio? Apontou. É a escola das normalistas. E aquele outro mostrou-se à direita, o Clube Recreativo 15 de Novembro. Dizem que em um destes lugares existia uma construção imponente de telhado avançado, sustentado por cachorros e com 8 janelões. Era toda circundada por madeira, por palmeiras, bem ao meio existia uma frondosa árvore, uma olaia. Havia uma gigantesca porta que desembocava em uma escada de 9 degraus, mais largos na parte térrea, e era ali a casa grande. Empolgada com a descrição de Dirceu, Lília chegou a visualizar o casarão mergulhado no verde, tendo por fundo os montes azulados. Lá, em companhia das tias Catarina, Leonor e Teresa Matilde, e dos tios Bernardo Ferrão, um advogado fechado, e João Carlos, militar ajudante do governador, vivia a filha do capitão Baltazar Mairinck, Maria Doroteia Joaquina de Seixas. A Maria do Dirceu? Perguntou Lília. Sim. De sua casa, o poeta Gonzaga podia avistar a Casa Grande, aqui embaixo, sufocada pelo verde copado das grandes árvores. Olhe para o alto da cidade. Não vê direitinho a casa do poeta? Lília fez que sim. Ali, da escola normal, não dá para se ver a casa do poeta, mas no Clube 15 dá. Então, mais provável é que a casa de Marília ficasse lá, onde hoje é o clube. O vento agitou os cabelos de Lília. Estava emocionada por conhecer os segredos de outra adolescente de sua idade, que quase 200 anos atrás havia se apaixonado por um poeta. Por que Doroteia vivia com os tios e não com os pais? Perguntou. Porque o pai, o capitão Baltazar, tinha se casado pela segunda vez, e agora com Dona Maria Madalena. A primeira mulher, a mãe de Doroteia, havia morrido quando a filha estava com 8 anos. O pai morava na fazenda Fundão das Goiabas.
Doroteia era filha única? Não, tinha mais 4 irmãos, Ana Ricarda, Emerenciana e 2 meninos menores, o João Carlos e o Francisco de Paula. Qual era a profissão do pai dela? Capitão, já disse. Naquele tempo, o intendente, o prefeito das Minas, era um sujeito muito vingativo. E o Dr. José Antônio de Meireles Freire, apelidado de Cabeça de Ferro, o velho capitão Baltazar, ocupava o cargo de capitão da cavalaria, auxiliar da nobreza de Vila Rica. Em certa ocasião, ele foi destacado para patrulhar a serra, para evitar o contrabando de ouro e a fuga dos escravos. Numa dessas patrulhas, 8 escravos fugitivos foram presos e acusados pelo crime de contrabando. Depois de ouvir tudo o que os presos tinham a dizer, o capitão sentiu dó, pois viu que eram apenas escravos fujões e não contrabandistas. Por isso resolveu soltá-los. Quando o Cabeça de Ferro soube, denunciou o capitão à corte, motivo pelo qual Baltazar Mairinque foi preso e respondeu a um processo-crime. Finalmente apuraram a sua inocência, mas com isso ele perdeu o cargo que ocupava. E os escravos? Havia um, Domingos Angola, um sujeito forte, orgulhoso. Ele havia sido preso no Caminho Novo, e como castigo foi açoitado enquanto caminhava, desde a cadeia até o largo da Matriz de Antônio Dias. Uma boa distância até da rua calçada por pedras irregulares. Quando chegou ao largo da Matriz, o Angola estava mais morto do que vivo. Aí, todo coberto de sangue, os soldados finalmente o deixaram em paz. Reunindo o resto de suas forças, o escravo rastejou até a Casa Grande, a casa do Baltazar. E, penalizado, o capitão pagou o resgate do escravo, que passou a viver na fazenda das Goiabas. Mais tarde, a pedido da Doroteia, o Angola veio viver na Casa Branca, aqui em Ouro Preto. A devoção que ele tinha por Doroteia era algo impressionante. Ele adorava a sinhazinha. Os olhos de Lília brilhavam de tristeza e admiração. Nossa, chega de histórias tristes agora, diz o rapaz. Venha, vamos atravessar a ponte de Marília. Faça um pedido. Dizem que se alguém que atravessa pela primeira vez fizer um pedido, Marília e Dirceu, os amantes de Ouro Preto, atendem. Diante daquelas palavras, a Lília olhou firme para o rapaz e fez o pedido. Embora o tivesse feito com o coração apenas, percebeu que ele havia adivinhado. Em silêncio, atravessaram a ponte. Na outra extremidade havia uma grande pedra. Sente-se, pediu Dirceu. Ela obedeceu. Dirceu desceu até os lírios abertos entre as folhas cor de ervilha do córrego e, tendo colhido uma braçada de flores, ele voltou e entregou-as a Lília. Como eram perfumadas! Feito isso, de surpresa, Dirceu colocou-lhe na cabeça uma coroa de lírios entrelaçados. Em seguida, tirando do bolso uma flauta de madeira, começou a tocar. De vez em quando, dava uma olhada para a garota, que parecia uma ninfa. Os gregos curtiam a vida ao ar livre, o amor e a beleza, disse, interrompendo a melodia triste. Agora eu também quero curtir você, Marília. Ela sorriu timidamente, o sol batendo-lhe no rosto, o vento despenteando-lhe os cabelos, o branco das pétalas sobre a fronte, o cintilar das águas do riacho faziam dela uma figura etérea, um entremeio entre o sonho e realidade da tela de algum jeito surrealista. Que tens, Marília? Que ela suspire, que ela delire, que corra aos vales, que os montes gire, louca de amor. Ela é que sente essa desdita e na repulsa mais que acredita o teu pastor. Como resposta, Lília estendeu-lhe o lírio. Estou correndo por estes montes e vales, estou sentindo brotar uma nova força em meu coração, disse cheia de alegria. Eu não quero que meu pastor pense, por algum momento que seja, que poderei jamais deixar de gostar dele. Aproximando-se para sentar-se aos pés dela, Dirceu recomeçou a tocar a flauta. A melodia subiu pelas montanhas, pairou nos ares, navegou com as águas do regato e levou o tempo no embalo das horas.